Porque há essa... O Gosta falou assim, não sei quem será o próximo treinador. A gente sabe quais são os desejos do presidente do Vasco, do Pedrinho, mas a gente também sabe que ele acha que o elenco é para estar entre os 8 do Campeonato Brasileiro. E aí tem que alinhar com a realidade que é o momento do time e do clube nesse momento. O que você já tem de apuração do que pode pintar aí como próximo treinador do Vasco para essa temporada, amigo? Olha, Camila, o que a gente pode dizer até o momento é que o Fernando Diniz é o que a gente sempre soube que é o nome predileto do Pedrinho e, no momento, é o plano A do Vasco para assumir essa vaga deixada pelo Fábio Carille, viu? Uma boa noite para você, ao Gonza, ao Raed, ao Bené e a todo mundo que está assistindo ao programa. Fábio Carille, então, foi demitido ontem depois dessa derrota por 1-0 para o Cruzeiro no Parque do Sabiá. Era uma derrota que já... uma demissão, perdão, que já vinha sendo anunciada. Na verdade, o Fábio Carille é um caso de um treinador que já chega já com uma rejeição muito grande da torcida, então ele já chega tendo que provar muita coisa, né? Muitos diziam que era uma questão de tempo ali para o Carille, só não sabia quando que ia ser, mas que ele ia ser demitido em algum momento, até o meio do ano. Assim, essa era a nossa impressão e foi o que ocorreu ontem, depois de uma derrota para o Cruzeiro, em que o Vasco nem jogou tão mal, pelo contrário, a gente dá para dizer que no mínimo foi uma partida equilibrada. Não acredito que o Cruzeiro tenha sido superior ao Vasco, acho que o mais justo ontem tivesse sido um empate. O Cássio salvou o Vasco, o Cruzeiro no primeiro tempo ali com pelo menos 3 defesas. Não seria nenhum exagero dizer que o Vasco poderia ter saído vitorioso dessa partida, mas depois de mais uma derrota em casa, né? O Carille ele não conseguiu pontuar contra nenhum clube da elite fora de casa. Os únicos pontos... Em São Januário, o Vasco do Carille era muito forte, estava 100% de aproveitamento até o empate com o Lanús no meio de semana pela Sul-Americana, mas fora de casa era muito inofensivo, não conseguia pontuar. Então são vários elementos como esse que pesaram contra o trabalho do Carille na avaliação do Pedrinho e da diretoria. Então ele foi desligado ontem, não é mais o treinador do Vasco. E aí era muito óbvio assim, que o Fernando Diniz seria o principal nome do Vasco. O Pedrinho nunca escondeu isso, já disse, inclusive aqui nos nossos programas, quando era comentarista, o quanto ele era fã do Fernando Diniz. O Fernando Diniz que, na virada do ano, né, quando o Vasco vira ali sem treinador, que o Vasco termina o ano com o Felipe no comando interino, e aí quando vira o ano, o Fernando Diniz estava empregado no Cruzeiro, então ali não havia uma possibilidade do Pedrinho contratá-lo. Mas agora que ele estava livre no mercado, é óbvio que ele seria o plano A, então ele continua sendo, que a gente pode dizer que já teve sim um contato com o Fernando Diniz. A gente só não tem a informação em que pé está isso, se já foi feita uma proposta, se o Diniz apresentou alguma condição, mas a gente pode dizer sim que o Diniz ele enxerga com bons olhos essa possibilidade de voltar ao Vasco, já que ele já treinou o Vasco em 2021. A gente sabe que o Diniz, por exemplo, ele tem até um sentimento de dívida, porque em 2021 ele ficou devendo um pouquinho. Vai lembrar que foi um ano desastroso para o Vasco não estava na Série B do Brasileiro na ocasião, não conseguiu subir no final, não foi o Diniz que terminou como treinador, mas no final das contas o Vasco não conseguiu subir, terminou em 10º lugar na Série B, foi uma temporada em que nada deu certo, e o Diniz tem sim esse sentimento de dívida ali com o Vasco. Então tudo isso leva a crer que possa haver um acerto ali entre Diniz e o Vasco nos próximos dias. Vamos acompanhar como vão ser as negociações, mas o que eu posso dizer é isso, que o Fernando Diniz é o plano A do Pedrinho e do Vasco nesse momento. E é um trabalho que a gente sempre fala, né, Gonza? Um trabalho autoral que exige uma paciência também e tempo para trabalhar. Acho que como trunfo, o Vasco pode ter a pausa do futebol brasileiro, do calendário, para a Copa do Mundo de Clubes. Talvez pensando nisso, o Diniz tem esse laço para fazer, claro, chegando agora, tem alguns jogos até esse momento dessa pausa, mas tem esse período, essa intertemporada, digamos assim, que pode ser um trunfo para essa chegada desse técnico, que ainda não está confirmada, né? Um desejo do Pedrinho no Vasco. Sem dúvida nenhuma, para o Vasco essa parada vai ser fundamental, seja lá quem for o treinador. Eu gosto do trabalho do Diniz, acho um excelente treinador, um cara que é responsável por muitas mudanças no futebol brasileiro, na maneira de enxergar o jogo do futebol brasileiro. Agora, não sei se o Vasco, se o elenco atual do Vasco, ele tem jogadores com perfil para executar o jogo que o Diniz propõe. O Vasco não tem zagueiros de qualidade para fazer a famosa saída de jogo, a construção a partir do goleiro, que seria o Léo Jardim.
O Vasco tem problemas com jogadores de lado de campo e o trabalho do lado de campo, a triangulação para você fazer a inversão de jogo e pegar o adversário desprevenido. O Vasco não tem tantos jogadores com essa característica. Então, assim, uma coisa é o nome, né? A gente já falou aqui várias vezes, me lembro até o Raed também, ele bate muito nesse ponto, né, de questão de integração entre o que o treinador propõe e o elenco que ele tem na mão para poder fazer isso. Tenho dúvidas se o Vasco, com esse elenco, vai conseguir fazer. Agora, não dá para duvidar da capacidade do Fernando Diniz, que já provou que ele pegou um time do Fluminense que no começo da temporada de 23 ninguém acreditava muito e levou para ser campeão da Libertadores. Foi um jogo em que foi uma decisão quase que exclusivamente do presidente Pedrinho. Todos entenderam que o Vasco poderia vencer aquele jogo ontem contra o Cruzeiro. Você falou aqui, ó. Ele já tá de olho no Diniz. Não é resultado. Falei pra você que não era resultado. Falei que era desempenho e que o Pedrinho gostava, amava o Fernando Diniz e ama, não só ele, mas também o Felipe também gosta. Então, a demissão do Carille, ela veio muito da incapacidade do Vasco de ter vencido esse jogo aí contra o Cruzeiro, mas não só isso. Ele poderia ter até vencido e o que eu ouvi hoje foi, cara, o desempenho não era bom. A evolução do trabalho não estava acontecendo, a gente entendeu isso e entendemos também que esse era o momento para fazer essa troca. Um jogo onde ontem o Vasco até foi melhor no primeiro tempo do que o Cruzeiro. Creio eu que tenha criado duas grandes oportunidades e o Cássio foi decisivo, agarrou muito o Cássio ontem contra o Vasco. E aí, no segundo tempo, o Vasco voltou a ser aquela equipe inofensiva, desorganizada, uma presa fácil, principalmente nos jogos fora de casa. Dentro de casa, a campanha até ok, é um time decente, mas o Vasco fora de casa é um horror. E se você contrata Fábio Carille para ter um pouco mais de consistência defensiva e ele não te entrega consistência defensiva, tanto é que fez 21 jogos e tomou 21 gols, ou seja, ele tem uma média de 1 gol por partida, é um fracasso o trabalho nesse sentido. Então, o Pedrinho, como presidente, tomou essa decisão ontem de demitir o Fábio Carille lá em Uberlândia. E aí, obviamente, gente, qualquer pessoa que acompanha um pouco da trajetória do Pedrinho, ele sempre elogiou muito a forma como o Fernando Diniz, a coragem que o Fernando Diniz jogava, como ele consegue, e aí isso aqui já entra na informação. Tem 2 pontos que são muito importantes, que fazem o Vasco ter o Fernando Diniz como principal alvo, e aí uma informação que a gente trouxe exclusivamente, que esse contato já foi feito. A diretoria do Vasco já entrou em contato com o staff do Fernando Diniz e o Fernando Diniz, até a Raíza colaborando comigo, gosta muito do Vasco. Isso é um fato. Ele gosta muito do Vasco, ele gosta muito do Pedrinho, tem uma boa relação com o Pedrinho. O Fernando Diniz hoje é representado pelo empresário Juliano Bertolucci, que tem pares também que trabalham para ele, e esse empresário tem uma boa relação com a diretoria do Vasco, então essas conversas estão acontecendo sim. Ele é a bola da vez. Por quê? Primeiro ponto, que é o mais importante talvez. A diretoria do Vasco, principalmente na figura do presidente Pedrinho, acredita que o Diniz tem uma capacidade que é muito importante no futebol hoje, que é, ele consegue fazer um jogador que é nota 5 virar um jogador nota 8. Ou seja, ele consegue espremer, tirar ao máximo daquele atleta que às vezes é um jogador mediano e ele se torna bom porque o Fernando Diniz passa confiança, acredita no atleta e ele consegue se desenvolver. Então, a diretoria entende que o Fernando Diniz tem esse perfil e que o grupo do Vasco está precisando disso para poder destravar, digamos assim, o potencial que a diretoria acredita que esse grupo tenha. Segundo ponto, chacoalhar. Chacoalhar mesmo. Mexer com brio, mexer com o aspecto mental, mexer com o aspecto psicológico no bom sentido, de trazer um ambiente de vitórias para esse grupo e que ele não conseguiu detectar isso com o Fábio Carille ao longo desse trabalho. Fernando Diniz é um cara que exige muito nos treinamentos, ele treina 2 horas e meia, ele exige ao máximo do atleta, ele é esse treinador, e isso aqui também é uma informação, até porque conheço e sou amigo de alguns jogadores que já trabalharam com o Fernando Diniz, então ele vai até o limite e nesse momento a diretoria entende que essa chacoalhada, essa vinda de confiança, esse fato novo, mas com um cara que tenha uma característica mais parecida com o elenco que foi montado, são os motivos para o Vasco estar indo atrás do Fernando Diniz, que hoje está livre no mercado. Nomes como Jorginho descartado, Scarpini descartado no momento, Emiliano descartado também no momento, entre outros que surgiram, o Odair Hellmann chegou a ser analisado, mas é um treinador que no momento não está como a primeira opção.
O grande Outro aí, sonho do Vasco seria até o Luiz Castro, mas chance zero, um treinador muito caro, que o Vasco até buscou no início do ano. Então, o Fernando Diniz, por tudo isso que eu falei, pelo Felipe, pelo Pedrinho, pelo elenco que o Vasco tem, foi o nome escolhido e que nesse momento é o que a diretoria do Vasco está fazendo, conversando para que o Fernando Diniz seja o novo treinador. O Pedrinho, inclusive, fala sobre aspecto anímico, e é esse aspecto que eles acham que o Fernando Diniz também pode mudar.